Olá, boa tarde, boa quinta-feira para você, obrigado pela companhia com a gente na telinha da TV Novo Tempo. Eu sou Daniel Nunes, este é o Telejornal NT Sul que está começando com as principais informações do dia, com reportagens especiais, com dicas úteis para o seu dia a dia e sempre, claro, com a sua participação por aqui. Vamos aos destaques desta edição. Quebra de carros, atraso, superlotação e rotas que não são cumpridas. Problemas no transporte público seguem afetando a rotina de quem depende do serviço em Cachoeira do Sul. Mudança no embarque da balsa Deusa do Jacuí. Sistema de fila única entrou em vigor por determinação do DENIT. Prioridades foram reduzidas e usuários já percebem menos tempo de espera na travessia. Nem a chuva afastou quem buscava uma vaga de emprego em Cachoeira do Sul. Grande movimento marcou a segunda edição do Feirão de Empregos realizado no SENAC. Empresas, candidatos e oportunidades reunidos para facilitar a inserção e a recolocação no mercado de trabalho. Tecnologia a serviço da segurança pública. A Brigada Militar desenvolveu um sistema com uso de algoritmos para otimizar o atendimento das patrulhas. Na patrulha Maria da Penha, a ferramenta reforça o cuidado e a proteção às vítimas de violência. E tem o quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Homerich. Nem todo excesso de exercício é saúde. Nem toda disciplina é equilíbrio. Hoje nós vamos falar sobre agonorexia. Você conhece alguém que já caiu no golpe do falso advogado? Hoje, ao vivo no NT Sul, tem entrevista com a advogada criminalista Fernanda Vidal Peixoto. Nós vamos trazer orientações importantes para você se prevenir contra esse e também contra outros tipos de golpes na internet. Tem dúvidas sobre isso? Já vá mandando para a gente no WhatsApp 51997697129. Nesse mesmo WhatsApp, você pode participar com a gente, você pode fazer o NT Sul junto comigo. Tem notícia para contar? O que acontece onde você está? Quer dar o seu recado sobre as reportagens do dia? Então vá mandando o seu recadinho nesse WhatsApp. Você também pode interagir por meio das lives, facebook.com/TV Cachoeira e ainda em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta está no ar. O acesso à balsa Deusa do Jacuí agora tem fila única. Desde terça-feira, as prioridades foram reduzidas. Há poucas exceções e alguns usuários já percebem redução de tempo na fila de embarque para a travessia do Rio Jacuí. Quem precisar utilizar a balsa Deusa do Jacuí, desde a tarde de terça-feira, enfrenta a fila única. A fila de prioritários, que em grande parte era formada por pessoas 60 a mais, foi eliminada, mas algumas exceções permanecem. Ambulâncias, veículos da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, vans escolares e veículos públicos têm vez na viagem seguinte junto aos da fila, exceto em caso de emergência, quando então a balsa faz travessia quase que imediata e exclusiva, sem tempo de espera para o embarque de outros veículos. Ambulâncias são as que mais usam esse expediente. Segundo o funcionário da empresa Losango, que controla o embarque da balsa, a fila única é determinação do DENIT e, ao que parece, está fluindo com um pouco mais de agilidade e menos tempo na fila. Agora está mais rápido. É? Levava 3 horas. Agora já vai fazer 1h30 que eu tô aqui. Melhorou. A fila única dinamizou. Bem mais rápido. Para nós, assim, que somos do interior, é mais tranquilo, né? Não fica tanto esperando, né, em função, porque daí a maioria das prioridades acaba, né, tirando o lugar da gente. Eu notei que ficou melhor. Agilizou um pouquinho. A travessia dos ônibus intermunicipais pela balsa, que estava suspensa devido ao elevado nível do rio, já está liberada, mas sem prioridade. Conforme informações da estação rodoviária, a empresa Unesul optou pelo trajeto via Rio Pardo, pela ERS 403. As linhas Caçapava e Bagé, da empresa São João, seguem usando a balsa. A linha de Santana do Livramento desvia por Formigueiro. A linha Palmeira, do interior, segue pela balsa.
E agora uma informação importante para quem mora aqui em Cachoeira do Sul. Está suspensa por uma semana a vacinação no posto de saúde do bairro Ponte Verde. A medida foi tomada por conta da licença médica da vacinadora da unidade. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a dificuldade de pessoal se dá devido à alta demanda da campanha de imunização contra a gripe e em atenção às escalas para atendimento do horário estendido em 2 unidades. E agora está na hora aqui no NT Sul do quadro Dia de Terapia. Lisiane Homer está chegando com dicas importantes para a gente cuidar da nossa saúde mental, não é? dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E hoje ela vai falar de algo que está cada vez mais na mídia, as pessoas estão mais atentas na questão do cuidado com a saúde e especialmente a questão de emagrecimento. A gente tem inclusive abordado aqui, tem novas regras para a questão das canetas emagrecedoras, como são chamados esses medicamentos, mas tem uma relação importante, tem a questão mental que está por trás desse processo, né? E a relação da alimentação com a atividade física. A Lisiane explica para a gente agora. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar sobre agonorexia, uma palavra bem compridinha, difícil de dizer, mas que ela nada mais é do que treinar muito e comer pouco. Essa é a realidade da agonorexia. Bom, vocês sabem hoje que a gente tem muita ansiedade e as coisas para nós elas têm que ser de uma forma imediata. E assim é com o nosso corpo. Nós queremos trazer para o nosso corpo aquele controle que a gente tem com todas as coisas que permeiam a nossa vida. Então, muitas vezes para emagrecer, para chegar ao corpo perfeito, a gente treina muito, né? Vai várias vezes para academia, faz um treino intenso e come praticamente nada, come muito pouco, né? Por quê? Porque a gente quer chegar nesse corpo perfeito rapidamente. Dessa forma, a gente acaba desenvolvendo esse transtorno que ele não está no manual de psiquiatria, mas ele é muito pertinente da gente falar, porque a agonorexia, ela conversa muito com a vigorexia, que é o excesso de treino em academia, e também com a anorexia, que é a incapacidade da pessoa tem de comer, porque ela enxerga o seu corpo deformado, ela se enxerga sempre gorda e grande. A solução para tudo isso é um padrão equilibrado, tanto de exercícios físicos, que exercícios físicos eles são joia, eles são super saudáveis para cérebro, para o corpo, para vários tipos de doenças, né? Então, o exercício físico ele é fundamental na nossa vida, desde que ele não seja praticado em excesso. E também não adianta eu comer menos, não adianta eu reduzir a minha comida. Eu preciso ter uma alimentação regular, balanceada, né? Eu preciso ter uma reeducação alimentar para que quando eu comece a comer normalmente eu não comece a engordar tudo de novo. Então eu preciso ter um equilíbrio tanto no meu corpo, nos exercícios físicos, quanto naquilo que eu como. Então é uma reeducação alimentar que é feita, né, a parte da alimentação com um nutricionista, um endocrinologista, são profissionais assim bem indicados para quem quer se alimentar bem, perder peso, fazer uma dieta bacana, né, que não vá prejudicar a sua saúde. E treinar talvez com personal trainer, né, que vai indicar quais os exercícios que são pertinentes, o tempo de exercícios, o que vai favorecer mais o corpo, o que vai transformar a massa gorda em massa magra, como é que tu vai emagrecer, perder peso, né? Então, profissionais que vão te ajudar nesse processo. A gente tem visto muito hoje, mas muito mesmo, o uso da caneta emagrecedora. Então, por que eu tô falando nesse tema hoje? Porque as canetinhas estão aí com emagrecimento fácil, né? São caras, muitas vezes as pessoas se endividam comprando as canetas porque querem perder peso de uma forma rápida. Isso faz parte então do modismo.
pessoas estão indo muito na academia porque querem emagrecer, então antes que elas desenvolvam uma vigorexia, que é um transtorno hoje relativo ao excesso de exercícios físicos, é preciso puxar o freio, é preciso saber se não está além daquilo da sua capacidade de treino, né? E isso um personal vai explicar direitinho, um profissional de educação física vai orientar de uma forma correta. E a função alimentar, deixar de comer não é legal. Tu engorda tudo de novo depois, porque tu vai chegar um momento que tu vai ter que comer. O corpo precisa de minerais, precisa de carboidratos, de proteínas, precisa de substância para sobreviver, né? E é comendo que a gente vai emagrecer, senão o corpo pensa que nunca mais tu vai comer, ele segura o teu metabolismo porque ele precisa segurar calorias. Então tu vai continuar gordinho mesmo sem comer quase nada. Então é preciso que a gente tenha um equilíbrio na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Este é só mais um aspecto que a gente precisa manter o equilíbrio. Então dá uma olhadinha na saúde de vocês, vê se vocês não estão usando canetinha a mais, vê se vocês não estão treinando demais, comendo de menos, né? Vamos dar uma olhada, porque tudo aquilo que é disciplina demais pode ser um controle que a gente está tendo demasiado sobre o corpo da gente, que isso não é saudável. O corpo precisa de um espaço próprio para se manter dentro do peso, para ser um corpo saudável, né? Para então ser o que ele é. Não adianta a gente forçar o nosso corpo a entrar num padrão que muitas vezes não é o nosso padrão. Até a próxima, pessoal! E nem mesmo a chuva da manhã afastou o interesse e o desejo por uma colocação no mercado de trabalho em Cachoeira do Sul durante a segunda edição do Feirão de Empregos, que acontece na Escola Senac. A grande procura por parte dos candidatos marcou as primeiras horas da ação, evidenciando a busca por oportunidades e desenvolvimento profissional. Manhã de grande movimento aqui na Escola Senac, em Cachoeira do Sul, para a segunda edição do Feirão de Empregos. Cerca de 12 empresas participantes. A gente veio conferir o que essas empresas estão procurando e também os candidatos, os seus sentimentos perante essa oportunidade de aproximação juntamente com as empresas. A fila e o grande fluxo mostram o sucesso dessa iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Senac e a FGTA Cine aqui de Cachoeira do Sul. O evento começou às 8 horas da manhã e segue até o fim da tarde. Os participantes poderão se candidatar às vagas e participar de processos seletivos no local. Oportunidade vista com bons olhos pelas empresas. Então hoje a gente veio até aqui porque a gente tem uma demanda hoje na nossa agência Agro, onde a gente está buscando assistentes para dar apoio aos gerentes de negócio. Então hoje a gente tem uma vaga específica, que é assistente de negócios agro, e além disso a gente trouxe 2 bancos de talentos específicos. Um que é aberto a todos os públicos, onde a gente vai estar buscando desde estagiários a pessoas que já têm uma bagagem, uma experiência maior no mercado de trabalho, e outro também exclusivo para pessoas com deficiência. Então hoje a gente vem com esses 2 bancos exclusivos aqui para o Feirão de Empregos do Senac. Então essas pessoas, depois elas vão ser armazenadas nos nossos bancos de dados, vão estar sendo triados por nós. E a gente vai dar um carinho especial então para essas pessoas, e também a gente entende que é uma maneira de estar valorizando, né, a comunidade aqui de Cachoeira do Sul e valorizando as pessoas que estão aqui hoje nesse dia buscando emprego. Então nesse sentido a gente está muito feliz. É a segunda edição, a primeira foi em setembro do ano passado. Estamos otimizando a questão de acolhimento. Hoje tem uma chuvinha, está meio que atrapalhando, mas já contamos com a ajuda de outros setores da prefeitura para acolher o pessoal de melhor maneira. Então estamos abraçando todos aqui, seja para entrevistas imediatas, bem como para cadastros de reserva, banco de talentos. E isso sempre harmonizando com a dinâmica e respeitando a filosofia das empresas, né? Conforme a disponibilidade delas, bem como o que elas querem fazer, usar este tempo aqui desse encontro com a mão de obra. Pelos corredores, os candidatos demonstravam confiança e entusiasmo diante da oportunidade de conquistar uma vaga no mercado de trabalho e dar passos importantes na realização de seus sonhos pessoais. Um exemplo é da Rayane, que sonha em retomar a graduação em psicologia.
Estou super confiante. A partir de hoje eu sinto que vai dar tudo certo. Que bacana. Há quanto tempo tu está procurando emprego? Conta um pouco da tua situação. Eu estou procurando emprego já faz uns 2 meses. É porque eu tranquei a minha faculdade e eu estou precisando de um emprego para poder voltar a cursar a faculdade. Que bacana. O que tu está cursando? Psicologia. Psicologia. Então, teu sonho é, obviamente, ser psicóloga, atuar nessa área, mas também precisa do emprego para conseguir dar andamento nesse sonho. Isso. Legal, coisa assim. Tem bastante vaga de emprego agora. Ainda mais que a Cachoeira está precisando. Né? O que tu está buscando? Emprego, trabalho, coisa assim. Independente da empresa e da função. Independente. Tá aqui para aprender. Isso aí. Que bacana. Teu nome? Tailã. O que tu tá achando desse feirão? Bem bom para quem está procurando uma vaga de emprego. O que tu tá buscando, Tailã? Uma oportunidade, né, de poder crescer na vida. Qual foi a experiência? Gostou do feirão? É uma boa oportunidade? Sim, é uma boa oportunidade. Já fiz várias entrevistas e não fui chamada, né? Então a esperança é ser chamada agora. Tá confiante? Sim, espero que sim. É importante esses momentos até para aproximar juntamente com a empresa? Sim, é importante. É importante esse momento de aproximação junto das empresas? É bem importante, eu acho, porque às vezes falta muito das oportunidades em Cachoeira, principalmente daí as empresas vêm e fazem feirão para melhorar, eu acho. É uma ótima oportunidade aqui para a cidade, né? Como tá difícil o trabalho, então é uma ótima oportunidade para o pessoal vir ver e também, claro, se candidatar e já ter um trabalho fixo, né? Tá confiante? Claro. O que tu busca, assim, mais ou menos? Para loja, mercado também. Tenho experiência, então já é uma amplitude, né? Além do momento com a empresa, todos tiveram acesso a orientações profissionais e informações sobre cursos gratuitos e pagos ofertados pelo Senac, ampliando as possibilidades de qualificação e preparação para o mercado de trabalho. O Senac entra então com um braço educacional, com a educação profissionalizante. As empresas estão aqui, 12 empresas parceiras, oferecendo então essa oportunidade, essas vagas, e a gente está aqui com diversas vagas em cursos gratuitos aqui na escola. São 4 títulos que a gente tem disponíveis de cursos técnicos totalmente gratuitos, então são 80 vagas e mais um curso de garçom também que a gente está com inscrições abertas. Então a gente vem com esse braço educacional nesse momento. Hoje tem 12 empresas aqui, vocês têm contato praticamente diário com elas. O que elas estão procurando? Então, elas procuram disponibilidade, responsabilidade, pertencimento, que é algo que a gente percebe que está em déficit. Então, são questões básicas que esse candidato tem que ter para conseguir alavancar e conquistar uma vaga. Já está no radar da Secretaria a realização de uma 3ª edição ainda em 2026. O objetivo sempre é afinar as abordagens e conseguir gerar o maior número de empregos a partir desses eventos. Para mais informações, esses 3 contatos na tela estão à disposição para dúvidas sobre o feirão de empregos. E a gente deseja toda a boa sorte, não é? Esses candidatos que estão aí tentando se colocar em busca do seu emprego com carteira assinada, né? Que tudo possa dar certo. Bom, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. A gente está esperando o seu recado, a sua participação por aqui, com a sua informação, o seu ponto de vista sobre os diferentes fatos do dia. Está na tela, hein? 51997697129. Aliás, tem aí uma sugestão de reportagem, um assunto que você acha importante que seja abordado por aqui? Manda pra gente, a sua sugestão é sempre muito bem-vinda. E um dos assuntos que é recorrente aqui no NT Sul, a gente trata sobre ele agora. Quebra de carros, atrasos nos horários, não cumprimento de rotas e superlotação são apenas alguns dos problemas relatados por quem usa o transporte público em Cachoeira do Sul. A situação não é nova, mas vem se agravando cada vez mais. Uma mobilização na UFSM, liderada pelos estudantes, busca respostas, já que a falta do transporte afeta diretamente o desempenho acadêmico daqueles que não conseguem chegar até o campus. A Prefeitura de Cachoeira afirma que já adotou medidas. Agora não pego ônibus. Isso foi hoje cedo, 8h20 da manhã, quando um dos coletivos da Transporte Nossa Senhora das Graças, empresa responsável pelo serviço em Cachoeira do Sul, apagou, comprometendo o fluxo na subida da Rua General Osório, no centro de Cachoeira do Sul.
Mais um dos registros que chegam à produção do NTSul diariamente e inundam as redes sociais com reclamações e pedidos de providências. A crise do transporte público em Cachoeira do Sul segue dificultando a vida de quem depende do ônibus para trabalhar, estudar e se deslocar na cidade. Um grupo de acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria, do campus de Cachoeira do Sul, iniciou uma mobilização para cobrar medidas tanto da Prefeitura Municipal como da empresa concessionária responsável pelo serviço de transporte coletivo na cidade. O movimento, liderado pelo Diretório Central da UFSM em Cachoeira, se manifestou por meio de 3 representantes, mas o problema não se restringe apenas a este grupo. Servidores da UFSM também sofrem os impactos da falta de regularidade do transporte coletivo. O campus da UFSM em Cachoeira, ele está localizado longe do centro. Então, a gente precisa contar com um transporte público que nos dê a garantia de chegar até o campus, até as aulas, que a gente consiga... Nós temos um horário a respeitar, a formação profissional começa aqui, então a gente sabe que respeitar o horário do início da aula, tudo isso faz parte da nossa formação. E quando a gente fica nessa insegurança de não saber se a linha vai passar, porque muitas vezes é cancelado, se a linha vai passar pela avenida, se a linha vai passar pela Marcelo Gama, por onde é que vai vir esse ônibus, isso gera um estresse, um tumulto ainda maior. A gente fala como aluno, a gente fala como o estudante que habita esse universo acadêmico aqui, mas a gente comentava também que os trabalhadores que usufruem dessas linhas também estão sobrecarregados e estressados, porque é uma carga dentro dos ônibus que não precisaria acontecer. Se a empresa cumprisse, colocasse esses carros a mais para fazer esse momento de pico, porque a gente está falando, o horário noturno aqui é 6 da tarde. Então, é quem está saindo do trabalho e é quem está indo para a aula, e aí é um horário de pico na cidade. Então, assim, vai ter mais carro na rua, vai ter um trânsito, um fluxo maior e também vai ter mais gente no transporte público. A gente precisa que isso seja atendido. Além da irregularidade das linhas, os trajetos também são alvo de queixa dos acadêmicos, uma vez que itinerários não são pensados para atender a diferentes pontos da cidade. A falta de comunicação com a Transporte Nossa Senhora das Graças, prestadora do serviço, também é apontada como um agravante do quadro. Eu moro no bairro Marina, né, e pela essa falta de linhas, acaba que para eu garantir a minha vinda para a faculdade, eu me desloco até o Borges, que é o ponto da intersecção, né? Então, às vezes ele desce na rodoviária, às vezes desce no Hotel União. Então, para ser essa garantia de que eu vou poder vir para o campus, eu me desloco até o Borges para que eu não perca a aula, né? E nessa segunda foi cancelado o ônibus, não tem esse contato direto com a empresa, a gente fica sabendo por terceiros, né? Não, se a gente não sabe por terceiros, a gente fica esperando à toa numa parada de ônibus, né? Então, eu tenho enfrentado essas dificuldades, porque a segunda linha se normalizou 4 da tarde. Ainda foi uma normalização meio torta, porque ele chegou aqui 4h20, era para chegar 4. Então, as dificuldades que eu passo é na questão dos horários, né? Porque, primeiramente, que no horário, para eu chegar aqui no horário certo da aula, eu preciso percorrer uma distância muito longa. E como eu trago bastante material, acaba sendo um pouco inviável de eu ficar andando com bastante coisa. Então, eu tento vir um pouco mais cedo para pegar um horário do ônibus que passa mais perto da minha casa. Então, tipo, essa dinâmica assim, e às vezes, até no primeiro dia de aula, ele acabou passando mais cedo. Então, eu acabei perdendo o horário, aí eu voltei para casa, ou em outros dias, que eu também acabei perdendo, porque ele muda os horários, eu acabo, tipo, esperando na parada por mais de 1 hora até passar o próximo. Problemas técnicos como quebra-quebra dos carros, superlotação e a falta de segurança completam o cenário de caos do transporte coletivo público em Cachoeira do Sul. Ele passava por dificuldade, né, de tipo, parava, daí acelerava de novo, parava mais um pouco, descia um pouco, aí acelerava, né, tava uma velocidade bem cômica, por assim dizer, né. A gente passou muito tempo na Noêmia para chegar no centro da Cachoeira, e assim continuou, quando a gente subiu no Hotel União, do Hotel União da Avenida Brasil subindo até o centro, né? Então foi bem difícil aquela segunda, assim, para todo mundo se locomover. Aí quando acontece essas questões de ter os problemas técnicos, pior ainda mais, porque passa uma manhã inteira, tarde, para só no final da noite eles retomarem os ônibus. Aí quem se programou para ter aula, para ter prova, para ter palestra, não consegue vir e perde todo esse desenvolvimento acadêmico.
essa demanda que é de uma comunidade acadêmica e que é do entorno também, que afeta a vida dos moradores, que não é o estudante querendo chegar confortável e tá mimado, não é isso. A gente quer o conforto tanto para o estudante quanto para os trabalhadores do entorno que estão sendo afetados com isso. Então a gente tem esse diálogo com a direção, com o Poder Legislativo, para que seja agilizado uma cobrança maior, porque a gente vê que falta o processo licitatório na cidade. A empresa ela presta um serviço para o município que precisa também que o município olhe com atenção. Poxa, se você não está prestando o serviço que eu contratei para prestar, eu preciso um retorno. Eu vou encerrar um contrato, vou demandar o Ministério Público para fazer uma chamada de atenção. A gente pode, um termo de ajuste de conduta, alguma coisa precisa acontecer, mas passivos e olhando o mundo desabar, nós não vamos ficar. Nós estamos organizados, o diretório acadêmico, o diretório central de estudantes, a gente está nesse diálogo, todos os alunos bem representados, para que isso não fique impune, esquecido. A direção do campus, representantes dos diretórios acadêmicos e Câmara de Vereadores alinharam na tarde de ontem, em reunião, um plano para cobrar respostas imediatas, tanto da Prefeitura quanto da empresa. Agendas foram solicitadas para que os representantes possam apresentar as demandas. A gente acompanha, né, essa questão da dificuldade que os estudantes estão tendo, não só os estudantes, os servidores, com bastante preocupação, né, porque impacta bastante a questão do início das atividades, os alunos têm uma programação, a gente sabe que vários estudantes estão estagiando ou estão trabalhando e eles precisam que o ônibus passe no horário que está agendado, né, então tem impactado diretamente a nossa comunidade. A gente tem uma reunião hoje à tarde com os nossos diretórios acadêmicos para montar uma estratégia também para ir junto à prefeitura, junto à empresa, para conversar e tentar interceder de alguma maneira para que se retome uma normalidade nesse processo. Sobre as ausências dos alunos e as dificuldades impostas pela falta de transporte, a direção orienta que os acadêmicos busquem os professores. E a gente sempre conversa, né, com os professores, principalmente, para que relevem esse tipo de situação, mas agora a gente está num período chave assim, da universidade, porque a gente está praticamente no meio do semestre, se aproximando ali da 6ª semana de aula, e as avaliações elas começam a chegar também. Então, o aluno também é prejudicado por isso, né, se ele não consegue chegar a tempo e tem prova nesse dia, todo o estresse que causa também, a gente se preocupa bastante. Mas sim, a gente conversa com a comunidade, orienta os professores, né, para que conversem com os estudantes também e tentem também, de alguma maneira, né, serem solidários a essa questão. Levantamento feito pelos usuários aponta que nos 15 dias deste mês não houve um único dia de atendimento da linha direta para o FSM, que fica no Paço da Areia. No mês de abril foram 6 dias com problemas no transporte: 4, 6, 24, 26, 30 e 31. A Prefeitura de Cachoeira do Sul afirma que medidas estão sendo adotadas. A Prefeitura não está passiva sobre aquilo que está acontecendo ou alheia àquilo que está acontecendo na rua com a nossa população relacionada ao transporte coletivo. Há quase que 2 semanas, quando começou este movimento, nós já também criamos movimentos e ações internas e a nossa secretaria foi efetiva na questão de fiscalização e na tentativa de recuperação e adequação, normalização do serviço de transporte coletivo. Nós já tínhamos feito fiscalização à empresa, nós já estamos com esse resultado agora de talvez ultrapasse os 130 mil em prováveis multas que poderão ser aplicadas ao sistema de transporte coletivo. Nós já temos um estudo interno para alterar o decreto que fiscaliza, né, e dá maior capacidade fiscalizatória e endurece as regras com o transporte coletivo. Então, a nossa fiscalização está lá fazendo a fiscalização de garagem, verificando todos os horários que estão saindo, que não estão saindo. Convocamos a empresa para vir e nos trazer informações exatamente para este plano de normalização do serviço, se comprometeram, nos trouxeram as notas fiscais empenhadas aí para a manutenção dos veículos e
nós temos um comprometimento. Então, hoje, na nossa fiscalização, já constatou que mais de 90% das linhas já estão funcionando e as demais, logo em seguida, nós estamos fazendo esse esforço, pelo menos do poder público, né, para que ele seja regularizado, mas nós precisamos muito e aí cabe somente à empresa concessionária envidar os seus esforços para prestar o melhor serviço possível e adequar à necessidade da população. É muito problema, né? Basicamente não tem dado para contar em Cachoeira do Sul com um transporte coletivo urbano. Para quem precisa ir trabalhar, ir para a faculdade, é uma complicação sem tamanho, a gente precisa de melhorias. Para você de casa ter uma ideia, essa gravação, os alunos que falaram ali com a Thelma Tomás na reportagem, eles só conseguiram chegar ao ponto da gravação porque se mobilizaram ou com um veículo próprio, de carona, para poder chegar até esse local. Aí você imagina um estudante, né? Precisa ir para a universidade, é dia de prova, daí ele se programa, vai até a parada, está esperando o ônibus, daí não sabe se o ônibus já passou, se está atrasado, se vem, se não vem, daqui a pouco já está perto do horário, aí tem que chamar um transporte por aplicativo, e a gente está falando de estudante, né? As corridas por aplicativo têm aí o seu preço, e um preço que é considerável. Então você imagina a somatória disso no fim do mês. E esse é apenas um recorte. A gente tem recebido aqui todos os dias mensagens de telespectadores sobre isso, telespectadores que têm dificuldades, chegam atrasados no ambiente de trabalho, tem a mesma situação, daqui a pouco o ônibus não vem, porque você não sabe se ele vem ou se não vem, não tem o atendimento da empresa. Então, meus amigos, muita coisa para resolver, né? Vamos seguir acompanhando. Gente, o suspeito de manter a mulher em cárcere privado por 10 anos, que foi preso na terça-feira aqui em Cachoeira do Sul, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. A audiência de custódia foi realizada na tarde de ontem. Com a decisão do judiciário, ele deve permanecer preso no presídio estadual de Cachoeira do Sul enquanto responde ao processo. Hora de participações aqui do NT Sul, o seu recado, a sua visão sobre os diferentes fatos do dia, a sua informação por aqui, neste WhatsApp que está na telinha, 51997697129. Vamos para a tela. A Marlene Aires está participando aqui. Citaram as linhas Noêmia, Fátima, Promorari e Quinta da Boa Vista, mas há muitos dias não temos a linha Soares, que deveria atender ao bairro Bom Retiro e outros bairros. É muito triste ver o descaso com o povo, que precisa trabalhar e tem que cumprir com seus compromissos. Obrigado, Marlene, pela tua participação. Mais um dos casos envolvendo o transporte coletivo urbano aqui em Cachoeira do Sul. Quem mais? Temos aqui a Fabiane Oliveira participando. É triste esse problema dos ônibus, falta de responsabilidade com os horários e as paradas também, tudo caindo. Dia de chuva é horrível, diz aqui a Fabiane. Olha aí como é que tá a parada, né? Não dá para contar com ela. É uma coberturazinha muito precária aí, cai, não cai, pelo que a gente vê. Então, pega um dia de chuva aí com vento, a pessoa toma um banho daqueles enquanto aguarda o ônibus. Daqui a pouquinho, mais recados dos nossos telespectadores. E a seguir você vai ver tecnologia a serviço da segurança pública. A Brigada Militar desenvolveu um sistema com o uso de algoritmos para otimizar o atendimento das patrulhas. Na Patrulha Maria da Penha, a ferramenta reforça o cuidado e a proteção às vítimas de violência. Você já conhece alguém que já caiu no golpe do falso advogado? Hoje, ao vivo no NT Sul, tem entrevista com a advogada criminalista Fernanda Vidal Peixoto. Nós vamos trazer orientações importantes para você se prevenir contra esse e outros tipos de golpes na internet. É depois dos comerciais, aqui na telinha da Novo Tempo. Meio-dia e 33, estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa quinta-feira para você, obrigado pela companhia com a gente. Vamos ver imagens agora do dia no centro da cidade de Cachoeira do Sul, esquina das ruas 7 de Setembro e Major Ourix. Tempo nublado, né? Um daqueles dias que pode acontecer de tudo no Rio Grande do Sul, porque tem aí a formação de um ciclone sobre a região do Uruguai. Então, muitas nuvens avançando sobre o território gaúcho. Pode chover, pode ter raios e trovões em algum momento e até o sol pode aparecer em diferentes regiões. Detalhes na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com predomínio de nuvens e com chuva. Pode ter alguma chuva mais forte em algum momento do dia. E não dá para descartar aberturas de sol. Temperatura mínima 20 graus e máxima 26. Sexta-feira ainda pode ter nuvens, mas o sol volta a aparecer. Mínima 19 graus e máxima 26.
Sábado vai ter um pouco mais de frio ao amanhecer e tempo bom, mínima 16 graus e máxima 26. Já a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Um ciclone extratropical se forma sobre o Uruguai hoje e provoca instabilidade no estado gaúcho. Chove desde a madrugada e essa chuva se estende pela maior parte do estado, com possibilidade de trovoadas em algumas cidades. Até o fim do dia, a precipitação deve alcançar todo o território gaúcho. Em geral, os volumes não devem ser elevados, mas tem risco de chuva moderada a forte em pontos isolados, além de temporais localizados. Mesmo com a instabilidade, podem ocorrer aberturas de sol, principalmente à tarde, especialmente nas regiões oeste, norte e noroeste. Vamos ver as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 24. Em Santa Maria, na região central, 26. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 23 graus. Hora de mais recados dos nossos telespectadores na telinha. A participação do Emerson Michels. Quando vai sair a licitação do transporte coletivo em Cachoeira? Ônibus velhos, com problemas, demora nos horários e valor da passagem alta. A passagem deveria ser subsidiada, diz aqui o Emerson. Obrigado, Emerson, pela tua participação. A gente tem a expectativa, pelas informações que nós temos, que é agora para o comecinho do segundo semestre, né? Há algum tempo a gente vem acompanhando isso, teve uma reportagem um tempo atrás do Bernardo Miller, quando a Prefeitura apresentou um cronograma de todo o processo que é necessário até chegar no lançamento do edital. Então ali junho, julho, pelo que a gente sabe, esse edital deve ser lançado. Vamos seguir acompanhando e cobrando para que ele saia do papel efetivamente, né, Everson? Obrigado pela participação. Recado aqui do telespectador anônimo que diz o seguinte: queria saber da Prefeitura o que vai ser feito aqui na rua José Ferreira Neves, bairro Quinta da Boa Vista. A patrola passou, quebrou canos e virou tudo em barro. Um atoleiro sem tamanhos aí, como a gente pode ver nas imagens, né? Quem é que se arrisca a colocar o pé nessa estrada aí nesse momento, né? Realmente a situação tá feia. Então a gente vai verificar com a Secretaria de Infraestrutura Urbana. Hoje eu lembrei do nome. A nossa Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, para verificar o que vai acontecer aqui com essa rua. Muito obrigado ao telespectador e aos amigos aí da região. Quem mais? Mais recados? O Adoni Ilha. O caminhão da coleta de lixo passou aqui no bairro Habitar Brasil e quebrou os canos. Já fiz contato com a Prefeitura, com a Corsã, mas ninguém resolveu ainda. É um desperdício de água, sem falar na situação que fica a rua. É um caso aqui que já tem semanas, né, Adoni? O pessoal da Corsã aí tem que dar uma atenção especial. E aí, a Secretaria de Infraestrutura Urbana também, mas acredito que a responsabilidade aí seja da Corsã. Obrigado, Adoni, pela participação. Já já, mais recados da audiência, você pode seguir interagindo com a gente. Uma nova tecnologia a serviço da segurança pública. A Brigada Militar desenvolveu um sistema utilizando algoritmos para otimizar o trabalho e atendimento das patrulhas. No caso da Patrulha Maria da Penha, uma ferramenta extra no cuidado e proteção a vítimas de violência. A gente vai falar então sobre esse aprimoramento dos recursos da Patrulha Maria da Penha no sentido de otimizar o patrulhamento, o acompanhamento das vítimas. Do meu lado está o capitão Lucas Achterberg, que é comandante da patrulha, vai trazer detalhes então dessa mudança, né, a composição a partir de um algoritmo de novas rotas, considerando também a otimização do serviço, para além daquele dado principal que era utilizado antes, que era só a localização da vítima, né? De que forma esse trabalho se efetiva de maneira mais proativa no atendimento a essas pessoas que são acompanhadas pela patrulha a partir dessa inclusão da tecnologia com esse algoritmo. Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todos. Sim, esse sistema que a Brigada criou, que é um sistema de planejamento e estatísticas, foi colocado dentro desse sistema, então, esse algoritmo que ele nos dá uma facilidade e também um melhor atendimento e melhor distribuição dos acompanhamentos, né? O algoritmo ele nos traz uma facilidade de acompanhamento. Por quê? Porque ali ele vai trazer as prioridades, os riscos de cada acompanhada. Otimiza o trabalho, traz um maior acompanhamento para as vítimas e o sistema, então, ele veio para trazer uma facilidade para as vítimas, enfim, até para o nosso trabalho.
acompanhado um número bastante elevado de pessoas aqui em Cachoeira do Sul, de mulheres, e que segurança esse trabalho tem trazido para essas vítimas, tanto de violência consolidada, tanto de ameaça, desses riscos que a gente já conhece bem quando se trata de violência contra a mulher. Nós temos hoje cerca de 330 acompanhadas, então é um número bem elevado. E o que a gente faz? Esse sistema, como eu já havia dito, ele nos traz, então, uma otimização, né? Ele traz uma roteirização que facilita que a gente consiga, né, dar assistência para todas elas, né? Confesso, né, a gente confessa que é um número alto, né? Não é fácil o trabalho, então a gente está com um aporte maior de militares dentro da Patrulha Maria da Penha justamente para ter esse acompanhamento, porque não é um acompanhamento, não é uma visita rápida, né? Só ver se está bem, né? Há todo um interesse da instituição, né, para saber realmente, é uma conversa, por vezes, longa com a acompanhada, para saber se precisa, além do aporte do acompanhamento da Brigada Militar, se precisa de algo também de assistência até do município, no qual a gente consegue até dar o encaminhamento para aqui. Capitão, vamos dar informação, então, para as mulheres que estão em casa, que eventualmente não tiveram ainda a coragem ou, eventualmente, também a condição de buscar uma delegacia de polícia, não têm ainda orientação correta sobre como proceder, estão vivendo alguma situação de violência doméstica, algum tipo de abuso. A patrulha também está aí para orientar esses caminhos. Como é que as pessoas podem acessar esse serviço? Bom, primeiramente, a gente dá a orientação que seja feita via 190, né? Até porque é um contato rápido, né? Um contato de emergência, vai ter de pronto um servidor ali, um militar que vai atender. Então, ela pode conversar com esse servidor, ele já vai passar algumas orientações para ela, e ela, se ela desejar, essa vítima, né, um acompanhamento primeiro inicial, antes de fazer até mesmo o registro de ocorrência, a patrulha é marcado um encontro numa praça, até mesmo aqui na Sala Lilás, a gente passa as informações, a gente esclarece que tipo de violência, porque muitas vezes ela pensa que não está tendo, né, ou ela tem uma percepção que pode ser ou não uma violência, a gente esclarece aqui. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, capitão. Então, a gente deixa aqui na telinha aí, na base da sua tela, tem um número de contato também direto da patrulha, que faz esse acompanhamento. A orientação inicial, então, é o 190. Qualquer pessoa que, eventualmente, precise de ajuda, esse é um dos caminhos. Obrigado, Thelma, pelas informações. E a gente muda de assunto agora para falar sobre um tipo de golpe que tem dado dor de cabeça em muita gente. É o golpe do falso advogado. Há cerca de 2 meses, a gente trouxe esse alerta aqui no NT Sul, mas, infelizmente, os casos têm aumentado não só em Cachoeira do Sul, mas em muitas regiões do Brasil. E por isso eu estou recebendo aqui no estúdio a advogada criminalista Fernanda Vidal Peixoto. Fernanda, boa tarde. Muito bem-vinda aqui ao NT Sul. Boa tarde, Daniel. Boa tarde as pessoas que estão assistindo ao jornal. É um prazer estar aqui e trazendo esse conteúdo que é tão importante, está sendo tão relevante hoje em dia, que é o golpe do falso advogado. Hoje nós estamos fazendo uma ação estadual em conjunto da OAB com a Polícia Civil, para justamente alertar a população para saber o que ela deve fazer, como é que ela deve agir e como é que esses criminosos atuam, né? E antes de tudo, você de casa pode também mandar a sua mensagem para a gente aqui. Tem uma dúvida sobre esse assunto? Aproveite para tirar dúvida, né? O momento serve para isso. Então tá na tela o número do nosso WhatsApp, 51997697129, e a gente pode responder aqui aproveitando o conhecimento da advogada criminalista Fernanda Vidal Peixoto. Fernanda, como é que tem sido essa questão dessas tentativas do golpe do falso advogado em Cachoeira do Sul? O que vocês percebem? É sempre o mesmo modo dos criminosos abordarem os clientes? Como é que tem sido isso? Bom, normalmente o modus operandi é praticamente o mesmo, né? Então, o que acontece? A pessoa entra em contato com o cliente, com a vítima, no caso, e esse cliente ele vai receber uma mensagem como se fosse o próprio advogado dele. Então, vai ter a foto do advogado dele, vai ter os dados do advogado dele, mas não é o advogado dele. Então, essas pessoas elas vão clonar esse perfil do advogado, às vezes a foto igualzinha, tudo igual, e vão dar dados reais para as pessoas. E isso é o que normalmente faz com que muitas pessoas esclarecidas, muitas pessoas com vasto conhecimento caiam nesse golpe. Porque eles utilizam uma linguagem convincente, né, uma linguagem jurídica, muitas vezes, para fazer com que a pessoa
acredite que aquela pessoa ali é realmente o advogado, que tem conhecimento da causa. E normalmente são pessoas que realmente têm um processo judicial, eles vão passar o número do processo, os dados de fato, e essa pessoa vai acreditar que isso é verdade para depositar algum valor, pagar algum boleto, mandar um Pix, e sempre com aquela questão da urgência, né? Então, esse é o grande diferencial. Quando o criminoso entra em contato com alguém, ele vai sempre dizer: isso é urgente, tem que ser para hoje, esse pagamento tem que ser para agora ou para amanhã no máximo. E isso não acontece no processo judicial de verdade, que normalmente nós temos um prazo de 5 dias, de pelo menos 15 dias, para fazer quaisquer pagamentos, né? Então, isso é um grande diferencial. Então, confiar dessa questão da urgência é muito importante. Eu acho que até um tópico que a gente pode destacar, né, Fernanda, quando o advogado ou o escritório ali que foi contratado vai fazer um contato com esse cliente, vai ser naquele mesmo número, lá do contato inicial, né? Não é impossível que um advogado tenha que mudar de número, mas isso é muito improvável, né, de acontecer. Exatamente. Então a pessoa já tem que ter bastante cuidado, porque às vezes a pessoa aparece ali dizendo: eu sou o seu advogado, sou o doutor fulano. Aí tem, como você mencionou, tem a mesma foto, tudo, mas o número é diferente. Então aí já tem que ligar o desconfiômetro, né? Exatamente. Então, o primeiro passo é observar se o número que a pessoa entrou em contato com você é o mesmo que você já vinha falando com o seu advogado. Se não for, já é o primeiro sinal de alerta. O segundo sinal de alerta é justamente essa questão da urgência. Normalmente, não vai precisar pagar nada, não vai precisar depositar nada para receber algum valor, que a abordagem normalmente é feita naqueles casos que a pessoa ou está esperando um alvará, ou está esperando receber um valor de um acordo, né? Ela está já nessa expectativa de ter esse contato. Então, os golpistas eles se aproveitam justamente disso, dessa expectativa. Mas daí sempre verificar se é o mesmo número. Se não for o mesmo número, já desconfiar, perguntar, entrar em contato com aquele número que você já falava com o seu advogado. Se não der, vá pessoalmente ao escritório. E, por fim, agora a OAB Nacional criou uma ferramenta para confirmar se aquela pessoa que tu está falando é realmente teu advogado, que é o site, né, confirmadv.org.br. Tá, inclusive aparecendo na tela, vamos aproveitar para enfatizar. Pode mencionar para a gente de novo aí, Renata? É confirmadv.oab.org.br. Então, nesse site, se entrou uma pessoa em contato com você dizendo que é seu advogado, coloca lá naquele site, pergunta para o seu advogado, para essa pessoa que está falando, quais são os dados dele, que é nome completo, o número da OAB e o e-mail. E, se for seu advogado mesmo, ele vai receber um e-mail e vai confirmar que é a pessoa de fato. E esse e-mail é o e-mail cadastrado na OAB Nacional, é o e-mail que nós precisamos ter, um e-mail oficial, né? Então, isso vai dar a garantia que aquela pessoa que está falando contigo é realmente teu advogado. Muito bem, então tá aí a dica da Fernanda Vidal Peixoto, né, sobre a questão do golpe do falso advogado. Fernanda, outra questão, qual que é o público hoje mais suscetível, o que mais tem sido vítima, pelo que vocês percebem? Na verdade, a gente teria uma expectativa que as pessoas que caem nesse golpe são pessoas que não têm muita instrução, mas ao contrário, hoje em dia, são pessoas atingidas todos os tipos de público, não só os idosos, mas não só as pessoas que têm essa vulnerabilidade digital maior, mas, inclusive, pessoas muito esclarecidas, até mesmo alguns colegas, né, que temos essa informação. Mas porque justamente esse golpe ele é muito convincente, ele é um golpe muito mais elaborado do que outros golpes que vinham tendo pela internet, que ficava evidente que aquele link ali era malicioso, alguma coisa assim. Mas hoje em dia esse golpe está muito refinado, por isso todo mundo precisa se cuidar. E aí tem aquela questão, às vezes, da distração, né, Fernanda? A pessoa está ali distraída, está na correria, daí o suposto advogado faz contato, tem a foto, tem tudo, a pessoa já tem aquela ânsia de querer receber o recurso, fala, então tá bom, então vamos fazer o Pix logo aqui, vamos pagar esse negócio, e aí termina caindo no golpe. Então realmente tem que ter cuidado. E aproveitar para destacar contigo o evento que acontece hoje à tarde, é isso? Hoje à tarde, na sede da OAB, aqui de Cachoeira do Sul, nós faremos esse evento que é gratuito, aberto a todo o público cachoeirense, justamente em parceria com a Polícia Civil, para orientar tanto as pessoas da comunidade quanto os advogados o que fazer para prevenir esse golpe,
porque a informação é sempre a melhor prevenção, né? Então, nós vamos ter hoje às 16 horas, aberto à comunidade. Também será palestrado pelo Antônio Rafael Vargas da Rosa, da Polícia Civil, com o apoio do CDL e da Comissão de Políticas Públicas para as Mulheres de Cachoeira do Sul. Perfeito. A produção, inclusive, me alerta aqui que a gente tem algumas mensagens chegando e tem uma dessas mensagens destacando uma dessas mensagens de golpe. Então, vou pedir para a produção colocar na tela aqui para a gente ilustrar, né, essa questão que a gente está falando aqui. Então, o telespectador diz o seguinte: mesmo eu dizendo que não havia nenhum José, a pessoa insistiu e mandou várias páginas em PDF. Então, nesse caso aqui, até mandou mensagem para a pessoa errada, né? Mas, Exatamente. Normalmente, eles, inclusive, mencionam o nome. Sim, da o nome, pessoa. mandam cópias do processo, mandam páginas do processo, justamente para dar essa credibilidade, né? Essa verificação. Ó, aí é o caso, ó. Mandei mensagem no número e... como é que é? O número é errado. Aí tem ali o nome, o PDF, né? Com o nome dessa pessoa. Conseguimos... aqui tem alguns erros de português, então normalmente não teria erro, né? Aguardo uma resposta para que possamos prosseguir. Mas é mais ou menos isso, é exatamente isso. Então o pessoal manda aí essa mensagem, ali tem o processo, né? Como se fosse uma cópia do processo. Exatamente. Então, é uma consulta pública, né? Isso aí. Então, esses golpistas, eles se utilizam, na maior parte das vezes, de dados que estão disponíveis publicamente, mas às vezes são dados sigilosos também que eles conseguem por via hacker, né? Sim. Então, tudo isso acontece. Legal. Bom, obrigado ao nosso telespectador que compartilhou aí a experiência, ainda bem que ele não caiu no golpe, né? Obrigado por mandar esse alerta importante. Fernanda, você é coordenadora desse projeto OAB nas escolas. Vamos falar um pouquinho disso, que é um projeto também muito bacana, que leva aí instrução para a garotada, algo tão necessário. Como é que tem funcionado esse projeto? Como é que tem sido a reação dos alunos também? O projeto OAB nas escolas é um projeto que me deixa muito feliz, eu já participo dele há vários anos. E são advogados voluntários, né, da nossa subseção aqui em Cachoeira, que vão até as escolas públicas ou privadas, que nos solicitam palestras, né, ou conversas, na verdade não são bem palestras, são mais conversas com os adolescentes ou com as crianças, sobre temas sempre pertinentes e sempre à escolha da escola. Por exemplo, se a escola verifica que tem um público que precisa de um direcionamento melhor contra bullying, por exemplo, ou contra a violência doméstica, ou para a cidadania, ou mesmo direitos políticos, tudo isso a gente faz essa abordagem, né, de acordo, claro, com o solicitado com a escola, e também sempre de acordo com o público-alvo, porque às vezes a gente vai falar para crianças de 10 ou 11 anos, às vezes a gente vai falar para adolescentes, às vezes a gente vai falar para adultos, então sempre a gente tem esse cuidado de falar de forma lúdica para as crianças, né? Vai ter sempre um linguajar diferenciado. Aliás, esse é um tópico curioso, porque o direito, de modo geral, ele vai ter uma linguagem rebuscada, né? Uma linguagem culta, formal. Como é que vocês fazem para adaptar isso? Não, sempre bem adaptado. A gente tenta fazer mais uma conversa, né, com os alunos, justamente para que eles tenham essa oportunidade de tirar dúvidas que muitas vezes eles não têm uma pessoa, um advogado ou uma pessoa com esse conhecimento para tirar essa dúvida que eles têm. E é muito bem aceito. O pessoal tem pedido bastante, a gente conversa bastante. E para justamente ter essa interação, né, entre o público e os advogados, que desmistificar um pouco essa questão do direito, ser complicado, né? Então a gente dá uma traduzida, fica bem legal. Legal. E quais são hoje assim, os temas mais recorrentes, com base na experiência que vocês têm, das escolas que têm convidado? Os temas mais recorrentes, com certeza, são de violência doméstica, especialmente em razão do aumento de número de feminicídios, né? Então, é um tema muito recorrente, inclusive para as crianças pequenas, né? Porque a educação, ela tem que ser desde a base, né? Então, educar as crianças para que não haja violência contra a mulher é muito importante. Então, a violência doméstica é um dos temas principais, mas também temos outros como bullying, que também é bem requisitado. Agora, esse ano de eleição também, direitos políticos, né? O que o político pode fazer, o que não pode, quem é que pode votar. Então, tudo isso também a gente sempre traz, né? E com especialistas na área. Por exemplo, se a gente vai dar uma palestra de direito do trabalho, a gente chama uma advogada especialista no direito do trabalho, né? Previdenciário, família, enfim, cada um no seu setor.
E qual que tem sido, assim, o efeito prático, né? Assim, como que vocês percebem a reação ali das crianças, dos adolescentes? O efeito prático é sempre muito positivo, até porque se espera que eles fiquem envergonhados, né? Mas a gente traz a matéria com uma forma tão leve, tão descontraída, como uma conversa mesmo, que eles se sentem à vontade para perguntar, para dizer, olha, mas lá em casa aconteceu tal coisa, o que eu tenho que fazer? Então, isso tem sido muito satisfatório, assim, o nosso retorno. Tá bem. Ainda nesse tópico, uma última pergunta. Uma escola que tem interesse de ter o OAB nas escolas, pode fazer contato com vocês? Como é que tem funcionado? Pode fazer contato conosco, tanto comigo pessoalmente, quanto pela sede da nossa OAB. Então, tá bem. A gente teve aqui uma pergunta, eu acho que não vai ser possível colocar na tela, de um telespectador. Dá para colocar na tela? Então, vamos lá. É a Ângela Maria Nunes. Naquele assunto anterior ainda que a gente estava falando do falso advogado. Como eles conseguem nossos dados, se apenas o INSS e o advogado têm os dados? Então, essa é uma pergunta muito relevante, né? Até porque muita gente tem essa dúvida. Então, como é que eles conseguem os dados? A maior parte dos processos que não são direito de família, não são processos criminais, eles são públicos. Então, muitos processos têm essas informações publicamente na internet. Claro que tem que ter alguns requisitos para acessar, né? Mas é público. Eventualmente, eles utilizam hackers para entrar nesses sistemas e utilizar esses dados. Então, acontece das duas formas, tanto utilizando dados públicos, quanto hackeando sistemas para ingressar, para ter acesso a esses dados e fazer esses golpes. Então, tá bem. Ângela, muito obrigado aí pela sua participação, por essa pergunta que é pertinente. Temos pouquinho tempo aqui, Fernanda, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a Comissão da Mulher Advogada, aqui também da OAB de Cachoeira do Sul. Como é que tem funcionado essa comissão? Qual que é o atendimento para as mulheres advogadas aqui da região? A Comissão da Mulher Advogada é uma comissão das mais atuantes aqui em Cachoeira do Sul, né, porque ela tem a prerrogativa de defender não só o direito das mulheres advogadas, mas das mulheres em geral. Então, nós temos toda essa preocupação de fazer trabalhos que sejam não só trabalhos para as mulheres advogadas, mas também para a comunidade como um todo. Então, nós temos eventos que beneficiam a Liga, nós temos eventos que beneficiam a comunidade e também muitas palestras para levar informação para que essas mulheres tenham esse conhecimento, tenham esse empoderamento por parte da informação. E como é que funciona a participação e também como é que é o engajamento das mulheres advogadas aqui de Cachoeira? Hoje nós temos 10 membros na nossa equipe, né, na nossa comissão, muito atuantes, todas elas. E essas mulheres, todas, a gente se une para fazer o que for preciso, por exemplo, assim, uma verificou que precisa de uma palestra naquela comunidade sobre aquele assunto. Então, a gente se une, vai lá, faz essa palestra, ou faz um evento, faz um jantar, e assim nós vamos. Então, tá bem. Bom, nós conversamos aqui com a advogada criminalista Fernanda Vidal Peixoto, trazendo esclarecimentos tão relevantes sobre esses temas do nosso dia a dia, né, do direito, falando do golpe do falso advogado, falando da OAB nas escolas e também da Comissão da Mulher Advogada. Fernanda, muito obrigado pela presença com a gente. Boa tarde para você. Muito obrigada, boa tarde. E muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. O NT Sul fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais e a gente volta ao vivo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.